Fala galera vascaína, Jorginho aqui, canal Meu Vascão. Vamos atualizar vocês agora. Giro de notícias da noite, é a noite do gigante. Temos novidades, probabilidades de contratação para resolver aquele nosso problema seríssimo da zaga Cruz Maltina. Será que agora resolve? Será que é proposta real? Será que não é? Logo depois da vinheta. É isso aí, galera. Tamo de volta, canal Meu Vascão. Lembrando a vocês que nós estamos de manhã, de tarde e de noite, às 6 da manhã, com o programa Manhã Vascaína, meio-dia, entre meio-dia e 1h, com a Tarde da Colina, e 6 horas da tarde, entre 6 e 5h30, a Noite do Gigante, atualizando vocês aí de tudo que acontece no nosso Gigante da Colina, no nosso coração Cruz Maltino. A gente vai buscando informação para você, a gente faz esse programa com todo amor e eu espero que vocês ajudem a gente com like, com a inscrição no canal, prestigiando, comentando, interagindo. E é isso, vamos para as notícias então. Eu levei um susto quando eu, através de uma matéria que eu li, cara, do pessoal lá do net.vasco. Cara, o Vasco tem hoje o 8º elenco mais valioso da América do Sul. Eu não sabia disso, que já estava nesse nível, e a tendência é isso aumentar ainda mais. O grande problema, gente, é que a gente não está rendendo de acordo com a expectativa, né? Você imagina, eu imagino lá o Pedrinho, o Felipe, os caras, o Admar. Pô, irmão, o Diniz, a gente tá com o 8º maior elenco da América Latina. Por que a gente não tá rendendo? Então, eu tenho certeza que com essas contratações, o Fernando Diniz não é um técnico ruim, tá numa má fase, tá meio perdido aí, tá com a mente confusa, tá nervoso demais, eu sei, eu concordo, mas vamos dar um crédito pro cara, pelo menos aí umas 3, 4 rodadas para ver como é que ele vai funcionar nesse sentido. Vamos deixar estrear os caras para ver se melhora. Eu acredito que vai melhorar. Tá? Ainda mais com a vinda aí desse zagueiro que eu vou falar já já para vocês. Vamos pro ranking dos 20 clubes mais ricos, que tem os times mais fortes e mais valiosos, tá? Em segundo lugar, o primeiro eu não vou falar. Em segundo lugar é o Palmeiras, 209 milhões de dólares. É o que vale o Palmeiras hoje, o time do Palmeiras, o elenco do Palmeiras. Depois, em terceiro, já era previsível isso, a gente tem o Cruzeiro, 156. Bahia em quarto, 119. Corinthians, 115. Fluminense me surpreendeu, 111. O River, né, é o primeiro, para você ter uma ideia, o River é o 7º lugar, é o primeiro que não é brasileiro. 105. Aí o Vasco próximo ali, 101. O Botafogo, 101,4. O Vasco tem 101,7. Merreca só que o Vasco tenha menos. A tendência é isso modificar, porque o Vasco está com várias propostas no mercado e o Botafogo está declinando, né? Tá numa descendente, numa decadência. Então a tendência é que o Botafogo deu uma despencada aí nesse ranking. Depois, em 10º, a gente tem o Santos. Santos em crise, cara. Eu não sei como é que o Santos pode ter o 10º time mais valioso. E assim, é um time que não é legal. Eu acho o time do Santos bem fraco. Então não é só dinheiro, né? Tem que saber contratar. Nós sabemos disso, né? O Vasco já teve times aí valiosíssimos na época da 777 que não rendia, e que a gente sabe os porquês, né? Aquelas contratações misteriosas e inexplicáveis de jogadores que valiam 3 milhões e eram contratados por 6, 7, 8
mas isso não importa. Graças a Deus isso já passou. A gente já está vivendo aí uma nova fase. A nossa expectativa hoje é outra, é completamente diferente, tá? Aí a gente tem 11º Racing, Boca, aí o Atlético Mineiro com 88 milhões, Red Bull Bragantino 85, Grêmio 79, São Paulo 74, Inter, que tem um time bem ruim também, 64,6, Rosário Central em 18º, Estudiantes com 50 milhões de euros em 19º, e o Independiente é o da Argentina, não está escrito Del Valle aqui, o 20º colocado com 46,6 milhões de dólares, que é o valor do time. E isso é assustador, porque o Vasco em 8º tinha que estar performando melhor, né? Mas eles sabem disso, Diniz sabe disso, apesar de estar muito pressionado, eu acredito que ele vai melhorar. Não tem como ficar pior do que está, gente. Boa notícia agora, a probabilidade do Vasco contratar o zagueiro do Cagliari, Zé Pedro, é grande, tá? O Vasco já fez proposta, já tem proposta na mesa, o Vasco tá de fato, é fato, tá? Comprovado que o Vasco tá de olho no zagueiro do Cagliari. Vamos aqui complementar. A gente já sabe que o Vasco já fez uma proposta oficial entre 3 e 4 milhões de euros pelo jogador. Ele veio do Porto na última janela europeia, mas não está se adaptando bem, não está legal lá para eles. E a galera diz que é um bom jogador, que é um bom zagueiro. Eu confesso que eu não me lembro muito bem dele, tá? Ele era do Porto. Mas eu acredito no bom senso do Admar. O Admar tem feito ótimas contratações, então eu acho que tem tudo aí para a gente evoluir nesse processo. O valor não é baixo para um zagueiro que é basicamente desconhecido, e eu espero que ele venha para resolver o nosso problema da zaga. Aqui o negócio está feio, entendeu? O Alan Saldívia e o Carlos Cuesta disputando aquela vaguinha ali. E eu não sei se eles vão conseguir resolver o problema, cara. A gente espera que sim. Existe uma outra possibilidade, mas a gente não tem valores, do R. Mina, tá? Esse já é mais conhecido nosso, é o colombiano mesmo. E o Vasco já sondou ele no último semestre. Os valores são altos, mas o Vasco continua sondando e é uma possibilidade, só que um pouco mais remota, né? Agora vamos falar um pouco dessa novela do Spinelli, cara. O Spinelli, na primeira informação que eu tive, ele tinha sido oferecido para o Vasco, para vir de graça para o Vasco, sem o Vasco pagar nada, só pagando salário, um salário bem abaixo, na casa de 300, 400 mil, que é muito dinheiro para a gente, mas não é tanto dinheiro para um jogador de renome. O Spinelli é um bom atacante, ele tem os números até melhores do que o Verratti em 2025, ele fez, se eu não me engano, 1 gol ou 2 gols a mais que o Verratti. Tem um número assustador de participação, assistência, é um cara bem efetivo, bem combativo, gosta de dar aquela pegada lá em cima do goleiro, de antecipar, bem guerreiro mesmo, estilo argentino. Só que o Del Valle cresceu o olho. O Del Valle é um time que tem grana, eles costumam fazer boas tratativas, boas transações, e não facilitaram para o Vasco. Por quê? O Vasco acertou tudo com o Spinelli está doido para vir para o Vasco, o problema não é esse. O problema é que o Del Valle, nesse curso desse processo de vem e não vem, ele recebeu outras propostas, inclusive de clube brasileiro. Eu não tenho nome, mas ele tem proposta de 1 ou 2 clubes brasileiros. E aí os caras, obviamente, cresceram o olho, não aceitaram a proposta
de promessa de compra, firmaram o pé para ser obrigação de compra e agora eles não estão querendo nem mais isso. Agora tem que ser pagamento à vista e, se eu não me engano, eles querem de 3 a 3,5 de dólares à vista. Aí, gente, sinceramente, o Vasco continua fazendo proposta. O Vasco formalizou mais uma proposta agora no domingo pela manhã. Mas, sinceramente, aí eu já não sei. Porque a gente sabe que o Spinelli é um bom jogador, mas não é nenhum salvador da pátria, entendeu? Não é nenhum gênio da bola. E 3,5 milhões para um cara de 29 anos, que já vai vir com um salário também um pouco mais alto, porque eles acabaram inflacionando tudo, para um contrato de 3 anos, eu já não sei se vale a pena, tá? Mas mesmo assim, o Vasco formalizou proposta. Eu queria dizer a vocês, gente, que eu, apesar de tudo, apesar de toda a situação que a gente está vivendo, eu estou esperançoso, tá? Eu estou achando que o Diniz vai acertar o elenco, que ele vai se acertar com o elenco, porque ele andou vacilando aí com a gente, ele andou dando mole, pisando na bola, mas eu acho que a casa está em ordem, eu acho que a nossa caravela está arrumando no sentido das vitórias e que tudo de bom vai acontecer. Tá? A gente não tem muito mais informações pelo momento, as coisas não aconteceram muito nesse fim de semana, mas a gente ainda gera muita expectativa, a gente ainda está no processo aí do Cuiabano, então a gente fica aguardando mais notícias. Qualquer coisa, a gente volta amanhã, tá? Eu volto amanhã às 6 da manhã, com o Manhã Vascaína, ao meio-dia, à Tarde da Colina, e às 6 horas eu repito esse mesmo programa, Noite do Gigante. Tá, gente? Isso vai ser uma frequência, 3 entradas por dia, atualizando você de todas as informações sobre o nosso time do coração, o nosso amado Vascão da Gama da Colina. Amanhã tem jogo, então amanhã a gente vai falar mais vezes, a gente vai entrar mais falando sobre o jogo contra o Madureira. Tem Vasco da Gama, Madureira e Vasco da Gama, apesar de ser em São Januário amanhã. E a gente vai se falando. Fiquem com Deus, uma boa noite. Saudações vascaínas. Tamo junto, tá? Não deixa de dar o teu like, deixa lá o joinha, dá essa moral. Inscrição no canal, gente, me ajuda. Me ajuda pra gente poder seguir o fluxo juntos, crescer junto. E é isso, vamos fortalecer. Valeu? Fui!